Olá, sou Marta Neves, uma das organizadoras do programa Trilha para a Espiritualidade. Este momento nós chamamos de Passos Conscientes, aonde nós buscamos conhecer, conectar com outras ideias transformadoras, descobrir caminhos que tornem a nossa trilha mais significativa e que faça sentido para cada um a sua jornada existencial. E neste encontro de hoje, que nós já passamos por Brahma Kumaris, conversas com a Igreja Adventista, Igreja Católica, maçonaria, o batuque afro-gaúcho, e no dia de hoje nós temos a alegria de receber o reverendo Gerry Andrei dos Santos, que é da Igreja Episcopal Anglicana, e para nos propiciar conhecer mais sobre essa tradição e refletir juntos sobre a espiritualidade. Então, uma pergunta inicial, assim, de aquecimento. Reverendo Gerry, como o senhor se sente participando desse espaço de diálogo interreligioso? Em primeiro lugar, boa noite, então, né, a você e a todas as pessoas que venham, né, comungar desse momento que, mesmo online, sempre leva, né, experiências e conhecimento, partilha, né? Me vejo nesta hora aqui, nesta oportunidade, com muita alegria, né? Porque participando do grupo de diálogo interreligioso, que amplia muito mais a nossa percepção da amplitude, né, da diversidade da fé e da maneira como as pessoas, né, como o ser humano, se relaciona com o sagrado, né? Algum tempo atrás, quando se falava em igreja e num diálogo, se falava só na parte do ecumenismo, que é o diálogo entre as próprias igrejas cristãs, né? O diálogo interreligioso proporcionou, né, ampliar, né, esse leque e essa visão, né? Porque aí nós estamos dialogando, nós estamos convivendo, nós estamos passando o nosso tempo com pessoas que têm uma outra fé que não a cristã. E isso digamos que é um jardim ainda mais florido, né, dessa nossa experiência humana. Então, partilhar tanto do grupo de diálogo interreligioso, que é onde eu represento a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e nessa oportunidade aqui, que é exatamente encontrar os pontos em comum entre as pessoas de boa fé, né, e de bom coração, e que pensam no amor. Então, é com muita alegria, com certeza. Que bom. E para nós começarmos assim a compreender e aprofundar nos fundamentos, então, da Igreja Anglicana, eu preparei algumas perguntas para a gente, para guiar a nossa conversa aqui. Inicialmente, o que é a Igreja Anglicana e o que é a Igreja Anglicana e como é que ela se diferencia de outras tradições cristãs? Bem, em primeiro lugar, a Igreja Anglicana é uma igreja cristã, né? Histórica, antiga, né? Que mantém todos os valores que o cristianismo preservou, né, ao longo dos séculos. Claro que ela tem as suas características específicas, né, que fazem parte de uma longa história, né, que nem sempre é bem conhecida, né, principalmente no Brasil, que é uma igreja muito pequena, né, é uma das maiores igrejas do mundo, mas no Brasil somos uma comunidade praticamente insignificante, né, numericamente falando. Então, não conhecemos. Então, quando se fala em anglicanismo, geralmente a única coisa que vem na cabeça das pessoas, né, aquela que o rei Henrique VIII fundou, né, aquela daquele rei que queria casar de novo, né, e fica mais ou menos nisso e é aceito como um consenso comum, né? Então, e isso tem sido passado para as pessoas. Só que nós, anglicanos, não compactuamos com essas afirmações, né, porque aí então está o que faz, né, da identidade da própria Igreja Anglicana. Em primeiro lugar, porque o cristianismo, né, nas Ilhas Britânicas remonta aos primeiros séculos, né, e antes mesmo da Inglaterra
muito tempo depois, vir estar subordinada à autoridade de Roma. Então, há uma história cristã na Inglaterra, independente. Depois há um período em que ela está ligada, submetida à autoridade romana, e depois o período na qual ela vem se separar. E aqui é onde ela assume, digamos, então, realmente uma identidade enquanto uma instituição, enquanto uma denominação, enquanto igreja anglicana. Mas o rei Henrique VIII não poderia criar uma nova igreja, porque não foi o que aconteceu. O que aconteceu, obviamente, historicamente se sabe, pelos seus interesses pessoais, né, que o motivaram, né, a romper com Roma, mas ele não cria uma nova igreja. A decisão dele, enquanto monarca, foi a de separar a Inglaterra, né, aquela parte geográfica, da autoridade de Roma. Então, inicialmente, a igreja que ali estava permanece, né? Então, o primeiro impacto foi, a partir desse momento, a Inglaterra se torna, digamos, independente de Roma e continua com a sua igreja, entre aspas, nacional. Depois disso, né, depois de um relativo tempo, depois dessa ruptura, é que algumas reformas começarão, né, a acontecer no anglicanismo, e que vai dar as suas feições que oscilaram ao longo dos séculos seguintes, né, e que mantém o que hoje é essa cara, né, de uma identidade visual católica, na sua tradição católica, né, na manutenção da liturgia, mas tendo bebido também daquele período histórico da Reforma, que é o que torna a Igreja também, então, ao mesmo tempo que católica, com a sua distinção especial. Então, é importante que se saiba isso, né? O cristianismo existia na Inglaterra de forma independente. Lá pelo ano de 597, que é quando chega uma missão enviada pelo Papa, somente em 597, olha só, 5 séculos, né, a Igreja da Inglaterra esteve independente, esteve por si só, inclusive tinha características distintas do restante do cristianismo, datas litúrgicas, práticas litúrgicas, forma de governo, né? Então, com a chegada, se estabelece um conflito, né? Teria muitas coisas para a gente trazer aqui, mas o tempo, obviamente, não vai permitir. Esse conflito, então, acaba sendo levado a um sínodo, na qual há influência, digamos, do próprio partido, de quem governava, quem reinava na Inglaterra lá, em 500, passando para 600, até que se toma uma decisão, né, que aquela igreja que existia, a partir daquele momento, então, aceitava a autoridade romana, a autoridade do Papa nas Ilhas Britânicas, e foi o que aconteceu. Com isso, houve muitas mudanças, daquele cristianismo, que era um cristianismo muito efervescente, muito da espiritualidade, muito missionário, um cristianismo completamente distinto em termos de simplicidade, de pureza, acabou, né, assumindo muitas das feições, então, da igreja maior, que, então, naquele momento, colocava o seu guarda-chuva em forma de governo e de autoridade. E isso permanece, então, até a esse período histórico, com Henrique VIII, então, quando a Inglaterra simplesmente volta a ser novamente uma igreja independente, o que estava na sua origem, né? E isso também nos faz pensar, porque, assim, é muito fácil dizer o Henrique VIII criou uma nova igreja. Você consegue imaginar, assim, quando quem lida com o meio religioso, sabe que a religiosidade é algo muito intrínseco, assim, né? Algo que está lá no cerne de cada ser humano. Ele não conseguiria colocar uma nova igreja, uma nova religião, digamos, goela abaixo dos seus súditos, né? Porque as pessoas morrem, se for necessário, para defender a sua religiosidade. Então, isso nos mostra que o próprio povo, a própria nação, aceitou com muita tranquilidade, porque, no fundo, antes mesmo desse fato histórico com Henrique VIII, houveram outras tentativas de dar uma purificada, dar uma mexida, né, na igreja, então, nas Ilhas Britânicas. Então, é isso que acontece, né? E a partir dali, então se institui uma igreja que ela não nasce pronta, né?
é uma igreja que ao longo desses, aí agora, esses 500 anos, ela precisou ir se adaptando, né, porque ela não foi uma igreja que foi pensada, né, surge como uma igreja nacional, e que depois, com a expansão colonial, vai levando o anglicanismo para outras regiões do mundo. Só que conforme esses países que foram colonizados e que receberam o anglicanismo vão se tornando independentes, traz a questão de, bom, a Inglaterra tem um rei que ou a rainha, que é chefe realmente da igreja até hoje. Atualmente, o rei Charles é o chefe da igreja da Inglaterra, na Inglaterra. Ele não tem nenhum poder no anglicanismo ao redor do mundo. Então, tudo isso vai levar com que, ao longo desse século, e nesse momento, estamos enfrentando um período bem conturbado no anglicanismo, né, que vai levar, com certeza, a um possível redesenho de como vai se olhar para a comunhão anglicana. E assim, ela ainda não está pronta, né? Ela ainda está acontecendo, né? E isso acho que faz um pouco dessa, mesmo com as dores, com os sofrimentos, com as mazelas que trazem esse diálogo, também nos permite termos, assim, olha, de pensarmos o que queremos, o que não queremos. Às vezes, determinados grupos, em algumas partes do mundo, não concordam com determinada postura da comunhão e acabam, às vezes, rompendo seus laços e criando novas estruturas, né? Então, assim tem sido um pouco essa cara do anglicanismo. Bem importante essa contextualização, porque muitas vezes se desconhece, sim. E é um movimento dinâmico, né? E nesse processo, quais os principais fundamentos da Igreja Anglicana e como eles orientam essa espiritualidade de quem a segue? Bom, em primeiro lugar, como eu disse ali bem no início, né, os nossos principais fundamentos estão baseados nas Sagradas Escrituras, né? Então, a Bíblia norteia, né, a nossa vida, como a gente entende a nossa espiritualidade, a nossa prática diária, a nossa prática sacramental, como nós entendemos a nossa vivência, a nossa testemunha como pessoas cristãs no mundo. Então, isso tem a ver com o contexto de alguém que abraça o anglicanismo, né, com a sua expressão de fé, de compreender que muito além, né, das páginas da Bíblia, que é o que norteia, né, e como a gente costuma dizer nas nossas afirmações de posses, instituições, ordenações, cremos que ela contém todas as coisas necessárias para a salvação. Mas isto, para o anglicanismo, não é uma afirmação cega, né, de aceitar uma letra de forma literal, né? Então, ela é compreendida na forma de que ela precisa ser estudada, que ela precisa ser refletida, explorando o seu contexto histórico, as próprias origens dos textos sagrados, as influências que tiveram, para tentar compreender o que isso tem a ver conosco hoje. Porque é muito difícil você simplesmente transpor um texto sagrado de séculos atrás para os dias atuais, quando muitas vezes eles trazem afirmações de um momento histórico que as pessoas não tinham o conhecimento, né, da sociedade, de mundo, da própria forma como nós o enxergamos hoje. Então, não tem como, às vezes, você simplesmente transpor. Então, você precisa, né, refletir esse texto e ver o que ele pode nos dizer agora para nós hoje, né? E isso é que muitos grupos têm dificuldade, né, porque aceitam de uma forma fundamentalista, né, sem permitir uma interpretação, né, sem permitir que a própria ação do Espírito Santo, que, como cremos, inspirou quem escreveu no passado, possa também inspirar a nossa reflexão para compreender esse texto, né, sob a luz, então, do próprio Espírito, nos dias atuais. Então, os fundamentos estão na Escritura e estão na nossa experiência de fé, de tradição, né, do uso da nossa razão, e isso se traduz inicialmente na prática litúrgica, que é, digamos, a sala de entrada do anglicanismo, como cada religião tem a sua sala de entrada, né? Você perpassa pela liturgia,
você passa pela mesa do altar, onde celebra o sacramento da Eucaristia, e dali os demais sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que para nós americanos são, né, os principais sacramentos, né, instituídos por Cristo, e eles sim são a nossa base, e os demais ritos sacramentais. E isso vai levar que, quando a gente sai desta sala, né, a gente vai adentrar os demais cômodos da casa comum, onde nós vamos ser convidados a nos relacionarmos com as demais pessoas que não são anglicanas, né? As pessoas que têm outras fés, ou mesmo aquelas que não têm uma fé, né? E dialogar como que, com a nossa experiência anglicana, podemos estar junto com essas pessoas e pensar, né, um mundo justo, um mundo melhor. Uhum. Aproveitando as expressões usadas, né, os sacramentos, a sala litúrgica, realmente, para quem desconhece, né, quais os rituais, quais os sacramentos adotados e que ajudam nessa espiritualidade do cotidiano? Bom, quando algumas pessoas entram em uma celebração anglicana, se ela entra de uma forma desavisada, é muito comum ela entrar e sair achando que entrou numa igreja católica romana, né? Porque a igreja manteve, desde lá da Reforma, lá em 1500, ela manteve as ordens sagradas, diáconos, presbíteros e bispos, manteve a forma de administração com dioceses, cada diocese com seu bispo, com seu governo, né? Mas na prática litúrgica, algumas distinções que depende, então, são coisas mais, digamos, práticas que poderiam impressionar as pessoas, porque os sacramentos, teoricamente, são os mesmos. A única diferença que a gente afirma como sacramentos plenos, o batismo e a Eucaristia, porque pela Escritura, somente esses dois foram determinados, foram orientados, né, como um preceito da boca do próprio Cristo, né? Os demais, nós compreendemos que são úteis à nossa espiritualidade, à nossa prática litúrgica, eles estão na liturgia, eles fazem parte da nossa vida, mas eles não são, digamos, de uma forma impositiva, né? Nem todo mundo é obrigado a casar, e o matrimônio é um rito sacramental, mas não entendemos de forma de sacramento pleno, tanto que é possível para o anglicanismo, por exemplo, um novo casamento, se por uma ventura da vida, um determinado casal não consiga levar os seus votos iniciais até o final e condenar essa pessoa, cada uma delas, a possibilidade de reconstruir, né, a sua vida emocional, a sua vida amorosa, a sua vida afetiva. Então, essas distinções acontecem com esses 5, né, ritos sacramentais. Então, o matrimônio seria um deles, assim, para exemplificar. Então, sacramentos plenos é o batismo e a Eucaristia. Esses, sim, são exigidos de qualquer pessoa cristã e, no caso, abraça o anglicanismo. Os demais fazem parte da nossa vida, da nossa liturgia, né? E aí é interessante, talvez, porque digamos que você chega lá, né, numa celebração anglicana, foi convidada para um casamento ou para um batismo, né? E aí você chega e está lá, senta no banco, você está olhando, você está vendo, né, lá a cruz, está vendo o altar, está vendo a estrutura do espaço sagrado, né? Bastante familiar. Aí vocês dão uma olhada e dizem, engraçado, aqui não tem muitas imagens, né? Isso sim é uma coisa que, principalmente no Brasil, em alguns lugares tem, dependendo da vertente religiosa do anglicanismo, mas normalmente não temos grandes imagens lá. E aí inicia a celebração e você vê que entrou, né, uma clériga, uma mulher. E aí você diz, uma padra? Ou será que é um homem, então, né, com cara de mulher? Né? Então, a ordenação feminina, né, também, digamos assim, renovou, né, a própria compreensão, em primeiro lugar, né, porque para tomar uma decisão de uma mudança de algo que por séculos era uma tradição, que somente homens chegassem, né, às funções de ordens, né, foi um grande passo. Mas a própria leveza
que a própria mulher trouxe para o altar, né? Então, isso foi um grande impacto inicial, que até hoje ainda impacta em algumas situações, né? Esse é um dos motivos, de uma das tensões que estamos vivendo nesse momento, né? Que pela primeira vez em 1400 anos, sentará na cadeira de Santo Agostinho, né, arcebispo de Cantuária, uma mulher. Então, foi eleita pela primeira vez uma arcebispa de Cantuária, que é a líder do anglicanismo a nível mundial, né? E isso, obviamente, trouxe tensões com algumas partes, né, do nosso globo terrestre, de algumas nações, de algumas culturas, que ainda têm dificuldade, né, estão tendo dificuldade de aceitar que uma mulher vai ocupar o cargo, então, agora máximo, né, do anglicanismo. Então, mas essas são as tensões que o anglicanismo viveu ao longo desses últimos séculos, né, tem vivido e continuará vivendo, com certeza. Muito, muito bom, e se ele vive é porque está atento e em sincronia com o movimento da sociedade, né? Não se fecha para isso, e reflete sobre isso. Muito interessante saber, eu desconhecia. Nós tivemos essa primeira parte das perguntas focadas numa visão geral da Igreja Anglicana, né? Então, eu vou procurar fechar esse bloco agora, para nós fazermos uma breve pausa, e em seguida a gente volta com outro bloco, já focando mais na espiritualidade, na comunidade, no diálogo, ok? Ok. Então, em seguidinha, a gente volta no próximo bloco. Certo. Bem, damos uma